Estamos apresentando Jornal da Cultura. Você sempre bem informado. Nós estamos de volta com o Jornal da Cultura, agora são 11 horas e 30 minutos e hoje nós estamos recebendo aqui a psicóloga doutora Glauci, que vem falar sobre uma ação solidária que já está acontecendo no município de Chapadão do Sul, que oferece aí serviços de tratamento psicológico para pessoas que foram, de certa maneira, afetadas aí pelo Covid-19, direta ou indiretamente. Doutora, obrigado por ter nos atendido, tá? E a gente vai tentar explicar um pouquinho o que está passando, muita gente está passando nessa pandemia, Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlon, obrigado pela oportunidade. Me fala uma coisa, vamos começar falando sobre, claro, de que maneira que vem atingindo, não quem já passou, quem contraiu o Covid-19, mas, de repente, quem está vivendo essa pandemia, esse tempo difícil, de repente, de não ter ali a presença dos amigos, mais intensificada como antes, devido ao distanciamento social, à aglomeração, até mesmo aquela situação de você não poder ver um familiar em outro município, com medo de levar a doença ou de trazer a doença. Isso tem causado um certo abalo mental aí nas pessoas, doutora? Então, tem sim. A gente tem observado, meus colegas profissionais também de saúde mental, tanto psiquiatras quanto psicólogos, nós temos percebido um aumento muito grande da demanda em relação principalmente a essas questões do afastamento. Uhum. Todo esse afastamento, ele traz para as pessoas o quê? Uma falta. E essa falta, ela gera ansiedade, Então, assim, a maior demanda que a gente tem percebido está relacionada aos transtornos de ansiedade. Uhum. E, junto com eles, vem as questões do medo, vem a questão das fobias, com as questões também trabalhistas, agora econômicas, também tem gerado muita ansiedade. E o pior de todos também, que não é no número tão agravante quanto o Covid, mas assim percebemos até mesmo o aumento da questão dos suicídios, Uhum. Então, assim, como que tem afetado? Tem afetado a todos, Economicamente, não a todos, porém reflete em todos. Mas em relação à saúde mental, isso desde os pacientes, familiares, amigos e até mesmo aos profissionais da área de saúde. Bom, a ansiedade ela já é algo presente em muitas pessoas, Sim. Isso se agrava agora nesse momento de Covid-19, todas essas preocupações ao mesmo tempo? Então, na verdade, assim, existe a ansiedade, ela é comum do ser humano, ela é inata, Porém, ela tem os níveis dela, tem os níveis leves, os moderados, severos. Uhum. E, com a apresentação de uma nova modalidade de comportamento, tudo é novidade. Então, quando você está esperando por mudança, quando você está esperando por melhora, e quando você tem o temor por que isso não aconteça, isso daí aumenta, sim, o nível da ansiedade. Então, também aumenta o agravamento dos quadros das pessoas que já têm transtornos de ansiedade, Uhum. que eles ficam mais graves. E as pessoas que, de repente, nunca tiveram ansiedade, mas acabam Sim. adquirindo, não seria, eu acho que esse é o nome, mas desenvolvendo uma ansiedade devido à situação, Isso, a gente costuma falar clinicamente que é o gatilho. Isso é, neste momento de pandemia, como em outras questões também, ele vem como um gatilho, um trauma. Ele é um gatilho para que se desenvolva, para que se manifeste algum tipo de transtorno. Então, acontece sim. Bom, vamos detalhar um pouquinho o que você falou aqui no início do nosso bate-papo. Por exemplo, a pessoa está ansiosa porque ela não tem o mesmo contato com o amigo. Seria isso? Aquele contato Sim. de sempre, constante, não está acontecendo. Isso foi imposto a ela, inclusive. Um exemplo claro disso são as crianças no colégio. As crianças que estavam acostumadas, que gostavam da interação com os colegas, até mesmo com os próprios professores, certo, com aquela aprendizagem direta, com esses rodízios, com lockdown, com o passado de um ano de 2020 praticamente sem o contato com os colegas de escola,
muitos transtornos foram desencadeados, né? Muitos gatilhos aconteceram. E, juntamente com isso, a ansiedade também veio com a permanência no maior tempo em casa, com os familiares, que já não era um hábito, isso é um novo comportamento novamente. Verdade. Aí vem a questão, por exemplo, de você ter incertezas na questão trabalhista, vamos falar assim. Vamos começar pela questão trabalhista. A gente não sabe como é que fica o nosso emprego depois, semana que vem. Será que vai estar pior o Covid? Isso também está acontecendo e cria uma ansiedade no cidadão também, isso? Muito, cria muito, né? Hoje em dia não existe certeza para grande parte da população. Com essa passagem de 2020 também, com as questões de lockdown, isso daí já foi contabilizado, grandes empresas, pequenas e médias empresas, que durante um período não puderam, por questões governamentais também, dispensar os seus funcionários. Hoje não existe mais essa proibição. Não. Então, existe essa incerteza, não essa há nada que assegure ele, que dê segurança a ele. A insegurança é algo que está permeando a população, sim, e para algumas famílias, e não é uma parcela pequena, isso já é uma realidade, onde você tinha 2 pessoas com a mão de obra operante, hoje você tem uma. E outras situações, né? Antes você tinha 2 mãos de obra operante, hoje você, às vezes, tem uma ou nenhuma e ainda tem uma situação de luto familiar para você elaborar. Bom, isso é muito difícil. A gente sempre repete que Chapadão do Sul está na contramão do que está acontecendo em todo o Brasil, né? A gente não vê tantas pessoas passando fome ou algum tipo de dificuldade. Claro que existem, né? Mas não é em tanta quantidade como em outros locais aí no nosso Brasil. Imagina só em São Paulo uma pessoa que não pode sair de casa, né? Não pode trabalhar, né? Tem que viver do auxílio emergencial, que é muito pouco, né? Então isso deve estar mexendo com a cabeça do brasileiro, né? O brasileiro deve estar tonto com a situação. E aí vem outra, doutora, que por fim a preocupação com o familiar também, isso causa uma ansiedade muito grande? Isso não só causa uma ansiedade, como isso está levando muitas pessoas a adoecerem mesmo. Você vê famílias, muitas vezes, que uma pessoa foi contaminada, o restante da família está em isolamento, sem saber ainda se também foi contaminado ou não. Quando você está num estado de ansiedade, de medo, geralmente, qual a primeira coisa que acontece? Você fica sem ar, né? Você fica ofegante, o medo já traz esse comportamento fisiológico da pessoa. Então, isso ajuda ou atrapalha numa questão de Covid? Atrapalha, né? Porque você precisa, primeiramente, o quê? Respirar bem, respirar melhor. Então, os agravamentos dos quadros, inclusive de Covid, pela ansiedade, eles são muito reais. A pessoa acaba adoecendo mais ainda, né? A piora acontece, né? E aí vem a situação, a gente está falando isso do que atinge indiretamente, né, o Covid-19. Mas e a pessoa que contraiu o Covid-19? Eu tenho percebido, inclusive na semana passada, foi assunto aqui, foi tema da nossa entrevista com o Dr. Vitor Brenterbach, é que muita gente tem tido sequelas, e essas sequelas são diversas, né? É dor na coluna, é a perda de cabelo, é a perda no olfato. Enfim, eu tenho um familiar, por exemplo, que teve um derrame facial, e isso foi devido ao Covid-19. Enfim, e a questão psicológica de quem já teve o Covid-19, que tem medo de ter de novo? Eu acredito que as pessoas que mais têm medo de contraírem o Covid-19 é quem já passou por isso, porque já sabe que como é horrível aquela situação, né? Como que fica essa situação? Existe algo comprovado de que o Covid-19 está desencadeando diretamente um problema psicológico no cidadão? Sim, ele pode, né, desencadear a qualquer momento, né? Como eu disse, ele pode ser um gatilho. Quando você passa por uma internação ou simplesmente por um afastamento e você sabe que isso é algo que é letal, isso já se torna um gatilho. Né? Então, como lidar com isso? Como que você vai lidar com as suas emoções? Como que você vai lidar com a aprendizagem? Com pessoas, por exemplo, que perderam olfato, né? Quantas pessoas dizem que perderam o gosto das coisas, que não sentem mais o cheiro, que tem que lançar mão de fonoaudiólogos, de fisioterapeutas, para fazer toda uma reabilitação. E todos esses procedimentos,
eles também trazem tensão, eles também geram ansiedade. Então, assim, o profissional de psicologia ele está sendo muito acionado, tanto no particular, quanto nos hospitais, quanto para as famílias, para dar esse suporte, né, de orientação, de escuta e de intervenção para poder a pessoa ter uma condição psicológica melhor, para poder, inclusive, ajudar na sua reabilitação. Enfrentar esse problema, né? Porque é um Exatamente. problema, como o próprio doutor Vitor disse aqui para gente, essas sequelas, elas podem deixar de acontecer, né? Você pode se recuperar dessas sequelas, né? Aí eu fico imaginando, um dos maiores prazeres da vida é você comer, né? Imagina você ter que comer sem sentir o gosto da comida, né? Que é algo horrível. Que deve prazer atingir que diretamente existe a cabeça da pessoa, né, doutor? Com certeza, com certeza. Eu tenho uma irmã que é fonoaudióloga, ela trabalha na parte de estimulação em UTI também, né? Então, a gente trabalha, a gente faz algumas trocas e a gente vê a questão da estimulação sensorial, né? Que é você levar coisas para a pessoa aprender a lembrar novamente de cheiros. E aí, a partir desses cheiros, você ativar a sua salivação para você poder retomar a sua degustação de alimentos. Então, assim, é um reaprender novamente, né? E isso vai desde de pessoas que têm AVCs até sequelas de Covid. Esse, no caso específico que você nos falou na UTI, é para pessoas que estão em tratamento ou que já estão recuperando, já se recuperaram, ou estão entubadas? Não, pessoas em recuperação. Em recuperação, que não estão mais entubadas. Esses procedimentos eles podem acontecer intra-hospitalares, né? Mas extra-hospitalares eles são procedimentos-chave, né? Com equipe multidisciplinar, fono, TO, físio, psicólogo, para poder estar conseguindo otimizar essa recuperação desse paciente, dar uma celeridade para que ele busque ter uma qualidade de vida maior o quanto antes. Doutora, daí vem a questão, o Covid-19 ele é novo para todo mundo, né? Para médicos, para o cidadão brasileiro, claro, né? Evidente, né? A gente nunca tinha ouvido falar, enfim, tão em massa aí dessa doença. Eu acredito que para a psicologia também é algo novo, né? Você lidar com uma consequência de uma doença nova, né? Como que hoje os psicólogos estão pensando, de que maneira ajudar aí a pessoa a ter ali um discernimento mental maior após essa pandemia que está acontecendo? Então, o psicólogo, de forma geral, ele pode atuar tanto na parte clínica. Hoje nós temos muitos atendimentos online, a própria pandemia nos colocou nessa situação, né? E temos a intervenção direta, tanto dentro de instituições, né? E ele atua justamente como sempre atuou, porém agora com precauções maiores também. A intervenção ela vem dentro da queixa que o paciente traz, com a estimulação para que ele retorne, né? Principalmente o encorajamento, tirar diminuir essa sensação de medo da morte, de agravamento, de acalmá-lo numa situação de falta de ar, né? Que muitas vezes o profissional ele trabalha de uma maneira bastante humanizada, porém com instrumentação, com a parte mecânica que a gente fala. E o contato com os familiares também, trabalhar a família para estar ajudando essa pessoa na sua recuperação. Então, a parte de orientação, a parte de escuta, para poder diminuir essa ansiedade, dar o recurso que o paciente precisa desenvolver. Tá? É um desenvolvimento. Ele começa a ter novas necessidades e, a partir daí, ele vai desenvolver novas maneiras, usando a sua criatividade, usando toda a sua capacidade interna para poder retomar a sua vida da melhor maneira possível. 100%, ninguém garante, nem mesmo os médicos, né? Eles garantem. A gente vê tantas questões de pessoas que estão bem num dia, 2 dias depois estão em estados muito críticos, muitas vezes 3 dias depois já melhoraram também. Então, assim, isso dá uma alteração de humor, né? E essa alteração de humor, ela é da parte da psicologia e da psiquiatria de estar acompanhando isso. Doutor, esse medo, isso tudo que acontece com
com o cidadão hoje, né, com as pessoas que estão sendo afetadas pelo Covid, é tudo relacionado ao medo? Uma boa parcela é relacionada ao medo, né? O medo da morte, o medo do desemprego, é o o medo... vírus, né? Certo. Essa afecção é normal. Agora, quando você começa a sentir os sintomas, existem pessoas que tiveram Covid que não sentiram nada. Existem pessoas sem comorbidades que tiveram todas as sintomatologias também. Exatamente. Então, assim, o medo, ele é inerente, por quê? Porque hoje nós estamos respirando medo, né? A questão do Covid, ela é medo. A grande parcela é o quê? É o medo de morrer, é o medo de ficar com uma sequela, é o medo de ficar longe de seus familiares, é você estar internado, saber que você tem filhos e netos do lado de fora, certo, que estão preocupados com você. O medo de perder um familiar também. Né? Medo de perder um familiar também. E isso tudo também tem sido verificado como agravamento de quadros. Bom, aí nós conversamos com a doutora Glaucia na semana retrasada, acredito que já faz uns 10 dias, porque ela está desenvolvendo uma ação solidária na cidade de Chapadão do Sul, em conjunto com outros psicólogos também, para justamente ajudar essas pessoas, né, que diretamente ou indiretamente foram afetadas pela pandemia na questão mental, na questão psicológica, né? Gostaria que você detalhasse para a gente como que vai acontecer, como que é esse atendimento. Ele é um atendimento que há um custo aí para o cidadão. Vamos começar pelo foco, na verdade. Qual que é o foco desse atendimento, dessa ação solidária? São pessoas que... Então, o foco é levar atendimento às pessoas que foram afetadas direta ou indiretamente pela pandemia do Covid-19. Certo. Né? Então, esse atendimento ele, vai ser conforme a pessoa entra em contato com o número que eu vou deixar com vocês e vai ser feita uma triagem, primeiramente, para verificar se realmente a situação está ligada à pandemia de Covid-19. Verificado isso, esse paciente, essa pessoa, né, ele vai ser encaminhado para um psicólogo. Como que vai ser isso? Nós vamos distribuir esses pacientes e um psicólogo vai entrar em contato com essa pessoa para oferecer esse atendimento. E esse atendimento ele será gratuito. Olha só, claro, para pessoas que... Para a pessoa. Por quê? Nós vemos que, pela questão financeira que está sendo muita gente afetada, muitas pessoas, muitas mesmo, elas não estão em condições de acessar esse serviço, né? Então, o psicólogo... Se fosse pago, né? Seria isso, né? Exatamente, né? Então, essa ação ela está sendo solidarizada com pessoas sensíveis a essas pessoas com o Covid, ou então que tiveram na situação de Covid, que estão ligadas, né, à situação de Covid, e aos psicólogos que vão atender. Né? São alguns colegas que eu entrei em contato, aqueles psicólogos que eu não entrei em contato, que tiverem interesse de aderir e atender também, né? Podem estar em contato pelo número. E nós vamos fazer o atendimento gratuito dessas pessoas, com a doação do nosso trabalho e com a adoção, a aceitação da contrapartida daquelas pessoas que não foram afetadas tão gravemente assim, né? E isso fica gratuito, então, para a pessoa que estiver sendo atendida. Sendo atendida, né? Sim. Não vai ser cobrado nada nela. E qual que seria o telefone? A gente vai divulgar esse telefone? Sim, Pode passar, então. Qual que é? Então, é o 98114 1540. 1540. 98114 1540. DDD Isso. é 67, né? Isso. Esse telefone é o telefone para a pessoa realizar um cadastro e contar um pouquinho da história, né? Falar, na olha, verdade, ele é um número de WhatsApp. Do WhatsApp, e aí nós legal. pedimos que a pessoa mande uma mensagem com o nome dela. Certo, ela mandou apenas uma o nome. mensagem com o nome dela, Legal. ela já vai ter um retorno para ser feita essa triagem, para verificar se realmente a questão está ligada à pandemia de Covid-19. Que aí sim ela vai contar a história dela. Falar, olha, eu estou passando por isso e aquilo, né? E esse atendimento, ele vai ser online devido à pandemia ou também, de repente, presencial? Ele é prioritariamente online. Devido à pandemia, né? Devido à pandemia, né? Até assim, alguns colegas eles estão atendendo em consultório, logicamente, porque está sendo permitido, tem todas as medidas de segurança. Certo. Mas até pela questão de ônus
e pela questão de despesa, nós estamos prioritariamente online. Dependendo da situação, o psicólogo vai verificar se ele vai atender presencialmente. Muito bem. Então, se você que está nos ouvindo agora, se você está sofrendo aí algum distúrbio, algum problema psicológico, eu não sei que nome usar, né, doutora? Mas, enfim, busque através do 981 14 15 40. Você vai passar por uma triagem, se realmente for relacionado à pandemia, relacionado ao Covid-19, você vai receber esse tratamento, a princípio de maneira online, mas isso não impede também que possa acontecer de maneira presencial e não haverá custo algum. É um trabalho que a doutora Glauce está realizando em parceria com outros psicólogos também. Essa ação solidária é a oportunidade de você se tratar, seria essa a palavra nesse momento? Seria você receber um atendimento psicológico, porque ele pode vir desde a orientação até mesmo a intervenção, que seria a terapia. Muito ou bem. até mesmo encaminhamento a outros profissionais. Doutora, o que a senhora está vendo aí ao decorrer dessa pandemia? São mais de um ano já, né? São 14 ou 15 meses, né, de pandemia. Eu acredito que a senhora deva ter atendido várias pessoas aí. Existem casos assim que a doutora, com toda a sua experiência, não tinha conhecido ainda nesse período? Sim, tem algumas particularidades que vieram junto com o Covid, e existem também algumas surpresas que nós tivemos de comportamento de familiares, de pacientes mesmo, e, infelizmente, com o desencadear de alguns transtornos mentais. Olha só. Então é tudo novo, até mesmo para a psicologia, né? Exatamente. São casos que talvez você não tinha atendido antigamente, né? Existe uma particularidade também que, assim, nas questões de depressão, de ansiedade em quadros graves, é notório e até por exames a gente detecta a questão da baixa imunidade. Então, as pessoas com transtornos mentais, elas também acabam sendo mais suscetíveis à contaminação. Ah, é verdade. Então, baixa imunidade. Baixa. Bastante. Devido à ansiedade, devido a esse... Depressão, principalmente. Os quadros depressivos, entendeu? Então, assim, a questão do isolamento, ela trouxe o quê? Uma precaução, mas, psicologicamente, ela também agravou alguns quadros. Né? O afastamento. Nós temos um exemplo aqui, que Chapadão do Sul é uma cidade com muitos idosos. E muitos deles tinham muito contato, eles frequentavam o conviver. Né? É, e hoje muitos deles estão isolados dentro de casa, não têm mais contato, não têm mais atividades. E isso também tem levado a faixa dos idosos, que é uma faixa muito mais suscetível à contaminação, ao adoecimento. Olha só. E os mais jovens sofrem também ou não? Aqueles que respeitam, né? Porque muitos não respeitam o que está acontecendo, né? Mas existem casos de pessoas mais jovens que estão preocupadas com a situação, preocupadas com o momento? Eu vejo que todos estão preocupados, mas nem todos estão prudentes, né? O jovem, por ele achar que ele tem uma vitalidade maior e que ele tem uma força maior... Ele se acha invencível. Às vezes ele respeita um pouco menos, né? Mas nós estamos percebendo assim, que não está tendo tanta discrepância em relação aos adultos e às crianças menores. As crianças menores, elas dependem da orientação dos pais, né? E nem sempre isso está sendo feito da melhor maneira. Então, a gente pede assim, que as pessoas continuem mantendo o distanciamento, que as pessoas usem álcool em gel, que usem a máscara, que evitem a contaminação. Senão, infelizmente, vai demorar muito tempo. Hoje, a nossa maior problemática não está sendo a pessoa pegar Covid, está sendo ela não ter lugar dentro do hospital. Verdade. Né? Então, assim, eu peguei Covid e fiquei bem, tá? Mas você poderia não ter ficado bem, poderia não ter vaga. E aí, quando você tem um problema desse, você tem uma família toda com problema. É igual a história da fazenda, né? Quando existe um problema de um na fazenda, tem um problema com todos. Então, a gente tem que cuidar. Muito bem. Então, gente, olha, eu vou repetir o telefone, é o 981 14 15 40. A gente vai deixar inclusive eu vou salvar ali, vou deixar
aqui gravado para que você, se você não conseguiu anotar, entre em contato com a gente aqui na Cultura FM, que a gente vai repassar para você esse telefone. Esse telefone você vai entrar em contato, vai deixar o seu nome e aí, na sequência, um psicólogo vai te procurar, ou enfim, alguém vai te procurar para realizar aí uma triagem, saber do seu problema, do que você está passando nesse momento e vai lhe servir durante essa pandemia, tá certo? Doutora, obrigado, viu, pela sua visita aqui na Rádio Cultura FM, parabéns pela ação solidária, por essa iniciativa, a gente está à disposição aí para futuramente voltar a falar sobre isso também. Obrigado. Ok, obrigado a vocês pela oportunidade. E aquelas pessoas que quiserem apoiar e adotar o nosso projeto podem entrar em contato pelo mesmo número também. Meu telefone. Isso. 67981141540. É isso? É isso. Obrigado, doutora. Obrigada, Deus abençoe. Cultura FM.